Olá, bem-vindos à nossa conversa de hoje. Vamos mergulhar num texto fundamental, Gênesis capítulo 1, o relato da criação. A fonte é o texto bíblico mesmo e alguns comentários para ajudar a gente a entender melhor. Queremos, assim, pegar as ideias centrais, sabe? Aquilo que mais marca nessa narrativa sobre as origens. E começa impactante. No princípio criou Deus os céus e a terra. Logo de cara. Só que a terra, no início, era, bem diferente. O texto diz sem forma e vazia. Trevas, água por todo lado, mas o interessante é que, mesmo nesse caos aparente, o Espírito de Deus já estava ali, pairando sobre as águas. Uma presença divina antes de tudo começar a tomar forma, né? Exatamente. E a partir daí, a gente percebe um padrão, uma dinâmica muito clara na narrativa. A criação acontece pelo poder da palavra. É o famoso disse Deus, haja luz e houve luz. Simples assim. Impressionante a força disso. E não é só o poder da palavra, tem um método ali. Deus organiza o caos primordial separando as coisas. É um processo constante de distinção. Ele separa luz e trevas, depois as águas de cima e as de baixo, com o firmamento, aí terra seca e mar, é ordem sendo estabelecida. E a cada passo, aquela avaliação, Isso. e viu Deus que era bom. Quase como um selo de qualidade em cada etapa, né? Mostrando que o processo está indo bem. Faz sentido. E seguindo essa lógica, dia após dia, a coisa vai se organizando. Primeiro dia, então, luz e a divisão do tempo, dia e noite. Certo. No segundo, o tal firmamento, uma expansão para separar as águas. O céu, basicamente. Isso, criando esse espaço. E no terceiro dia, a terra seca finalmente aparece, e junto com ela, a vegetação. E o texto destaca que cada planta se reproduz segundo a sua espécie. Aqui a coisa fica bem interessante, não acha? Essa ideia de uma ordem já na reprodução. Com certeza. É um ponto fundamental que vai se repetir. Essa reprodução ordenada, segundo a sua espécie, aparece de novo com os animais. Mostra um projeto, uma intenção na diversidade. Aí, no quarto dia, vêm os luzeiros, sol, lua e estrelas. Não só para iluminar, né? Não só. A função é clara: marcar o tempo, estações, dias, anos, governar o dia e a noite. É bem específico. Organização do tempo e do espaço. Exato. E no quinto dia, a vida explode nas águas e nos céus. Peixes, aves. E aqui tem a primeira bênção registrada no texto, para que eles se multipliquem. Um incentivo à vida. E chegamos ao sexto dia. Começa com os animais terrestres, domésticos, selvagens, os que rastejam, também segundo suas espécies. Mantendo o padrão. Mas aí vem o grande momento, né? A criação do ser humano. A linguagem parece mudar um pouco. Façamos o homem à nossa imagem conforme a nossa semelhança. Esse façamos no plural, o que se costuma dizer sobre isso? Esse é um ponto muito discutido. Os comentários frequentemente sugerem uma indicação de pluralidade na divindade. Há várias interpretações teológicas para isso, claro, mas o ponto central, assim, é a dignidade única que é dada aos humanos, criados à imagem e semelhança de Deus. Isso é muito forte. E o texto faz questão de dizer: Sim, homem e mulher os criou. É fundamental notar isso. Ambos, homem e mulher, carregam igualmente essa imagem divina. Isso aponta para uma igualdade e uma complementariedade desde o início. uma base importante. E essa criação especial vem com uma tarefa, uma responsabilidade. Eles recebem a bênção para multiplicar, encher a terra, mas também um mandato para sujeitar a terra e dominar sobre os outros seres. Como a gente pode entender esse sujeitar hoje em dia? Não soa meio pesado? É uma boa pergunta. A interpretação mais comum nos comentários não é a de uma dominação exploratória, sabe? É mais no sentido de mordomia, de cuidado responsável. É um chamado para administrar a criação, de uma forma que reflita o caráter de quem criou. Tanto que, logo depois, Deus proveu o alimento, plantas e frutos para humanos e animais, mostram um cuidado com a subsistência de todos. Faz mais sentido ver como um cuidado, uma gestão. Isso. E depois de tudo isso, incluindo o ser humano, homem e mulher, a avaliação final de Deus muda um pouco. Não é só bom. É verdade. No final do sexto dia, o texto diz:
E viu Deus tudo quanto fizera, e eis que era muito bom. Muito bom. Sim, esse muito bom abrange o todo. Sugere que não eram só as partes que eram boas, mas o conjunto, a interação, a harmonia do sistema completo. Tudo estava perfeitamente alinhado com o propósito original. É um quadro de um projeto intencional, bom na sua totalidade. Então tá, a gente tem essa imagem de uma criação originalmente muito boa. Como trazer isso para a nossa realidade? Os comentários dão alguma pista de aplicação prática? Uma aplicação que se faz é pensar que, assim como Deus trouxe ordem ao vazio inicial, talvez haja um paralelo na nossa capacidade ou no poder divino agindo em nós para trazer sentido onde há causa ou vazio na vida pessoal. E, mais profundamente, reforça o valor de cada pessoa. Se somos imagem de Deus, isso implica uma dignidade inerente e também uma responsabilidade ética. Que seria? Cuidar. Cuidar da criação do meio ambiente, sim, mas também do próximo, da sociedade. Viver de acordo com essa dignidade recebida. Isso realmente nos faz pensar sobre nosso papel, né? Com certeza. E talvez nos deixe com uma pergunta para levar dessa conversa. Se esse relato descreve uma origem tão harmoniosa, com propósito, muito boa, como que essa visão conversa com a nossa experiência atual do mundo? O mundo que a gente sabe que tem imperfeição, sofrimento, desequilíbrio. Como a gente relaciona essa bondade original com a complexidade e, às vezes, a dureza da realidade que a gente vive hoje? Fica aí pra gente pensar.